Nessa oportunidade eu quero cumprimentar os irmãos que acompanham a TV Web AD Souza com a paz do Senhor. Nesta oportunidade estamos aqui nos estúdios para comentar a 13ª lição do trimestre que está se encerrando nesses últimos dias, o caráter do cristão, modelo moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E eu quero me deter aqui na lição número 13, que traz como título, encerrando o trimestre, Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Esse trimestre todo nós estávamos falando de diversos personagens bíblicos que tiveram suas vidas moldadas pela palavra de Deus, suas condutas, melhor dizendo, e vamos encerrar o trimestre falando de Jesus Cristo, modelo supremo de caráter, né? O textuário, o comentarista trouxe Isaías capítulo 9, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? A verdade prática, ele falou o seguinte: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Quero parabenizar o comentarista por uma verdade prática tão bem elaborada, né? Disse toda a verdade da lição 13, que Jesus, segundo o escritor aos Hebreus, em tudo ele foi tentado, porém em nada ele pecou, ele transgrediu, em nenhuma circunstância desobedeceu ao Pai. Falar de Jesus, irmãos, nessa lição é algo maravilhoso e relevante, porque trata-se do personagem mais importante da Bíblia, né? O personagem mais importante das Escrituras, principalmente do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, ele trouxe Mateus capítulo 1, versículo 18, que fala acerca do nascimento. Todos sabem a história, a forma que Jesus nasceu. Ele era filho de José e de Maria, que eram carpinteiros. Nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, uma cidadezinha pequena da província. Por isso que, quando Filipe foi atrás de Natanael, dizendo que tinha encontrado um homem especial, um homem diferente, Natanael disse: porventura, Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe: vamos lá para você conferir, para você ver na prática quem ele é. Ou seja, falar do caráter de Cristo, da sua conduta, por demais maravilhoso e sem palavras para a gente desvendar toda a trajetória de Cristo, seu ministério que foi curto, porém nos deixou lições surpreendentes. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é quando Jesus, ele, nos momentos finais do seu ministério, o Judas, que havia de entregá-lo, de traí-lo, ele tinha dito aos principais sacerdotes, aos soldados romanos, que, olha, aquele que eu beijar é esse, pode prendê-lo. E quando Judas chega, que olha para Jesus, Jesus olha para Judas, e Jesus expressa a seguinte expressão: amigo, aqui vieste. Que amor tão incondicional, irmãos, é esse? Chamar o traidor de amigo. Em outra parte da Bíblia diz que Jesus, tendo amado eles, os discípulos, amou-os até o fim. Foi um amor sem medida. Por isso que João 3,16 é o texto principal da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, né? E Jesus, ele é o maior exemplo de amor na Bíblia. O seu caráter está baseado nesta palavra, porque a bondade de Deus, ela é o amor em ação, é o amor em evidência. Então, a forma que Cristo amou os seus discípulos, perdoando o traidor, perdoando aquele que o entregou à morte e à prisão, e Jesus o chama de amigo naquela hora tão difícil. Jesus não era hipócrita.
Se ele chamou Judas de amigo, é porque verdadeiramente, da parte dele, a amizade não estava rompida. Mesmo Judas o traindo, entregando, mas da parte de Cristo, Jesus amou até aquela hora difícil e trágica da sua vida, né? Vamos correndo aqui para o segundo tópico, né? Seu ministério e caráter supremo, né? Porque o caráter de Cristo é incomparável. Porque nenhum homem conseguiu amar o tanto que ele amou. Nenhum homem, em toda a história bíblica, em todas as páginas da Bíblia, você vai encontrar nenhum homem amando como Jesus amou. Ou seja, naquela hora que Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado, Jesus repreende: não, Pedro, não é desta forma. Eu não vim para causar tumulto, eu não vim para brigar na força física, na força violenta, na força brusca. Eu vim para trazer paz, amor, né? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele disse lá em Coríntios que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E Jesus nos deu esse exemplo na prática, né? Porque falar de amor é muito fácil. Fazer poemas, declarações, isto é comum, né? Porém, Jesus, ele fazia na prática, né? Ele nos deixou um exemplo de caráter, de bondade, né? Porque a bondade é o amor em ação. O segundo subtópico do segundo tópico: na prática, ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Romanos 5 e 8, diz a palavra aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, em outro versículo na Bíblia, diz que ele nos amou primeiro. Ou seja, antes que você existisse, antes que você descobrisse quem é Jesus, que você se interessasse por Jesus, como muitas pessoas na Bíblia ouviu falar da maravilhosa manifestação de Cristo, Jesus já o amou primeiro. Por isso que quando Jesus viu Natanael, ele disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Natanael ficou maravilhado e começou a glorificar a Deus, creu na manifestação de Cristo ali, na palavra de Cristo. Aí Jesus disse: Natanael, só porque eu disse a você que eu lhe vi debaixo da figueira, você já creu em mim? Coisas maiores do que estas verás. Jesus é maravilhoso, como disse o profeta Isaías, né? Seu caráter é referência para a igreja. Ou seja, quando ele disse a Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, fragmento de pedra, pedra fraca, mas sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja. É aí que vem o primeiro termo, igreja, Mateus 16, 18. Jesus ali nasce um povo, né? A igreja inaugurada no dia de Pentecostes. Só que a igreja começa a ganhar força nas primeiras páginas do livro de Atos, e ali você vê a igreja nascendo, amando, porque o amor é a base de todo o cristianismo. Disse o apóstolo Paulo que quem ama cumpriu a lei. Ou seja, Jesus Cristo, ele amou na prática os seus discípulos, os pecadores, perdoando todos eles, dando-lhe uma nova chance, e ele mostrou isso em todo o seu ministério e ensinou aos seus discípulos. Ele procurou a Pedro, né? Pedro havia negado ele 3 vezes, como ele já havia previsto, porém ele perguntou a Pedro também 3 vezes: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes. Aí Jesus disse: então, Pedro, apacenta o meu rebanho. Porque somente um homem que amasse poderia dar continuidade à igreja, ao povo chamado igreja. Porque nós sabemos que para Deus existem 3 povos: judeus, gentios e igreja. Ou seja, todos os acontecimentos na nossa história, no decorrer da nossa época,
nós temos que observar Israel, que é um povo que também tem promessas de Deus, gentios, que é o mundo não convertido, os acontecimentos, os fatos históricos, e também a igreja, que está debaixo da promessa, esperando o grande dia do arrebatamento. Ou seja, diante desta tão maravilhosa lição, falar do caráter de Cristo, nós vemos na hora da sua morte, né, perdoando todos os seus inimigos, dizendo a Deus: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, né? Que exemplo de amor, que caráter a ser seguido, porque nós vemos que em todos os personagens que nós estudamos nesse trimestre, nós vemos todos eles falhando, precisando melhorar, precisando avançar, né? Ou seja, mas você estudando a vida, a biografia de Cristo, todos os seus passos, você vai ver que ele foi perfeito em tudo, que ele não transgrediu em nenhum mandamento, né? Os fariseus pensavam que ao levar uma mulher adúltera, pega em flagrante de adultério, Jesus ia mandar apedrejar, ou ia dizer que não apedrejasse, mas Jesus disse: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí vocês conhecem o resultado, o final dessa história, porque vocês são alunos da escola bíblica dominical e aprendem todos os domingos na nossa igreja. Mas fica-nos este exemplo, né? Todos esses personagens que nós estudamos, Abraão, Isaac, Jacó, outros, nesse trimestre, eles tiveram falhas, precisaram ter um encontro com Deus, precisaram ter uma experiência para melhorar na sua conduta pessoal, no seu modo de viver, no seu modo de agir. Eles tiveram que ser mudados, tiveram que avançar, melhorando assim o seu procedimento. Então, é assim que Deus faz. Ele pega realmente quem precisa melhorar, quem não é perfeito, e ele vai trabalhando dia após dia. Isso é um processo lento que o indivíduo precisa permitir que o Espírito Santo de Deus faça isso. Então, Jesus Cristo nos deixa um exemplo de caráter perfeito, de caráter a ser seguido, né? Quando ele disse a Judas que era o amigo, e ele continua sendo nosso amigo. Ele disse: olha, eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Então, os irmãos, guardem em vossos corações esta lição, esse trimestre que foi muito abençoador para as nossas vidas. Que Deus abençoe a liderança da igreja, o pastor Limeira, o co-pastor Lacerda, nosso presbítero Júnior Nóbrega, que tem desenvolvido esse trabalho maravilhoso, relevante para o crescimento da educação cristã na AD Souza. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que fazem parte da TV Web. Deus abençoe a todos, fiquem com a paz confortadora de Cristo Jesus em vossas vidas. Amém.